Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje vamos fazer uma viagem virtual, por assim dizer, a um bairro de Tóquio, Edogawa. A ideia é mesmo descobrir aquelas histórias e locais que, pronto, não costumam estar nos guias principais. Ideal para quem quer ver um lado diferente da cidade. Temos connosco um guia de viagem bastante atual, um artigo sobre os barcos-casa, os Yacatabun, que parecem fascinantes, uma notícia sobre um projeto incrível de recuperação de cultivo de algas e ainda um documento de planeamento que nos ajuda a perceber a estrutura da zona. O objetivo? Encontrar aqueles detalhes históricos, aqueles pontos de interesse mais escondidos que dão uma outra visão de Edogawa. Bem, vamos a isto? Logo à partida, o que me salta à vista em Edogawa é este contraste, não é? A escala de Tóquio, claro, mas depois, de repente, muita natureza e história antiga. É uma ótima forma de começar. É isso mesmo. Edogawa fica ali na ponta leste de Tóquio, tipo entalado entre rios enormes, o Arakawa, o Nakagawa, o Edo e a Baía de Tóquio. E essa geografia peculiar, claro, resulta numa paisagem muito variada. Temos zonas urbanas, sim, densas, mas também parques enormes, áreas junto aos rios e tradições que teimosamente sobrevivem ali no meio da cidade moderna. É sem dúvida um sítio cheio de variedade. Ok, parece-me bem. Então, se calhar, começamos pela região de Kasai, a sul, seguindo a divisão do tal documento de planeamento. As fontes descrevem-na como uma área moderna, sim, muita dela construída sobre aterros, não é? Terrenos que foram ganhos ao mar. Mas, ao mesmo tempo, dizem que ainda se sente ali o passado de vila pescatória, de cultivo de algas. Como é que isto funciona? Modernidade e história lado a lado. Bem, essa coexistência é das coisas mais interessantes de Casai Sul. A história marítima é muito forte ali. A pesca, a produção de algas marinhas, o famoso nori, era mesmo a base da economia da região. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Não é só uma memória do passado. Há um projeto notável a acontecer agora mesmo no Parque Kasai Kain, que está a resgatar essa tradição. Desde 2008, mais ou menos, mas de forma mais séria a partir de 2011, uma NPO, uma organização sem fins lucrativos, a Furusato Tokyo Okangairo Jiko Inkai, tem trabalhado para recuperar o cultivo da alga Asaku Sanori natural. Esta era a variedade de nori super famosa em Edo, a antiga Tóquio, mas que pronto quase desapareceu da Baía de Tóquio com a poluição, a industrialização. A sério? Sim, sim. Eles usam os estirpes naturais de Asaku Sanori que vêm da foz do rio Tama e até confirmaram a autenticidade com testes de ADN. Uau, testes de ADN à alga, isso mostra um nível de dedicação incrível. Que história É fantástica. verdade. Conseguiram voltar a cultivá-la, abrindo o Parque Kasai Kain, mesmo com dificuldades, pássaros, peixes que também gostam das algas, claro. E agora é o único sítio que usa esta Asakusa Nori, mesmo natural da Baía de Tóquio, para fazer workshops de fabrico de nori. É quase um pequeno milagre ecológico e cultural. E não podemos esquecer o Parque Kasai Kain, é também um sítio Ramsar. É uma zona úmida protegida, super importante para as aves aquáticas. Que bom saber disso. É mesmo uma história de recuperação notável. E para além desta ligação ao passado, a área tem atrações mais, digamos, visíveis, certo? O guia fala muito do Parque Kasai Rinkai. Diz que é gigante, tipo 17 estádios Tokyo Dome. É assim tão grande? É enorme, sim. É um parque à escala da metrópole. Lá dentro tens o Observatório Crystal View, com uma arquitetura assim diferente, e a roda gigante Diamond and Flower. É das maiores do Japão e a vista de lá de cima, tá? Deve ser espetacular. Vês o parque, claro, mas também o Skytree, a Torre de Tóquio, às vezes até o Monte Fuji. Dá-te exatamente aquela perspectiva de que falavas, o contraste entre estes espaços verdes enormes de Edogawa e a cidade densa lá ao fundo. Uhum. E mesmo ao lado, ligado por uma ponte, está o Parque Kasai Kain, onde cultivam as algas. Tem praia artificial, sapal. Pelo que li, dá para fazer churrascos, pescar e, na época certa, até tomar banho e apanhar amêijoas. E o Aquário de Tóquio, o Tokyo Sea Life Park, parece ser outra grande atração. Cúpula de vidro, mais de 500 espécies, pinguins e aquilo do tanque em forma de donut com atum rabilho. Foi mesmo o primeiro no mundo a exibir um cardume inteiro. Foi. Essa exposição do cardume de atum rabilho foi pioneira e deu muito que falar na altura. O aquário é bastante conhecido por essa e outras exposições assim muito imersivas.
Tem os horários de alimentação dos bichos, palestras e, claro, a loja com coisas temáticas. Parece que os artigos de atuns são mesmo exclusivos de lá. Ok, parece que vale a pena a visita. O guia também menciona muito o Parque Recreativo Geral, o Sogo Recreation Park. Diz que não é bem um parque único, mas uma série de parques ao longo de 3 quilómetros. É isso? É precisamente isso. É uma espécie de corredor verde com zonas diferentes. Uma das mais interessantes é a do Parque Nagisa. Além das áreas esportivas e tal, tem um Nagisa Ponyland. E o mais curioso, os passeios de pônei são gratuitos para crianças até ao ensino básico. Póneis gratuitos em Tóquio. Isso parece bom demais para ser verdade. E nessa zona do Parque Nagisa há outra coisa que me chamou mesmo a atenção. O Museu da Literatura Mágica. É dedicado a Aiko Kadono, a autora do Kiki's Delivery Service, que nós conhecemos como a entrega da Kiki, não é? O interior descrito como cor-de-rosa morango, com projeções, uma biblioteca infantil. Que sítio invulgar! Sem dúvida. É uma adição recente, mas muito especial ao panorama cultural de Edogawa. Celebra uma autora muito querida, tanto no Japão como fora. O que é fascinante aqui é como este museu, tão focado na literatura, está inserido num parque que também tem póneis e áreas de lazer ao ar livre. Mostra, lá está, uma aposta em dar experiências diferentes e acessíveis às famílias. Uhum. E parece que o Sogo Recreation Park tem mais coisas como uma praça das crianças com um dinossauro gigante, um jardim de rosas e até um Monte Fuji de Edogawa no Parque Fuji. Pena que algumas partes estejam em obras até 2026. Mas ainda há canoagem e caiaque noutra zona, o Parque Shin Sakongawa Shinsui e flores. Havia até um autocarro interno, o Panorama Shuttle, mas está suspenso, pelo que percebi. Bem, e estando aqui nesta zona, tão perto da Baía e dos rios, faz todo o sentido falar de outra experiência muito ligada à água e à história de Tóquio. Os barcos casa, os Yakatabune. O artigo que temos descreve-os como uma forma bastante elegante de ver a cidade a partir da água. Sim, fala das vistas da Ponte Rainbow, do Sky Tree, de dia ou à noite, enquanto se come comida japonesa mais sofisticada, tipo sashimi, tempura feita a bordo. Parece muito atmosférico, não é? Com aquela ligação ao período Edo. Onde é que estes barcos operam? Em Edogawa. Edogawa é um dos principais pontos de partida, sim, por causa da localização. Muitos dos estaleiros e dos cais de embarque concentram-se ali perto da eclusa de Imai. Fica numa zona de transição entre a região central e a de Kasai Norte. E a própria experiência ao bordo é uma ponte para o passado. Era uma forma de lazer muito popular na antiga Edo, agora adaptada com os confortos modernos e as vistas atuais, claro. Interessante essa ligação entre a geografia e a manutenção de uma tradição como esta. Então, vamos subir um bocadinho para a região de Kasai Norte. Fica entre os rios Arakawa, Nagagawa e o Kyu-Edo. O que é que define esta área? Bem, Kasai Norte tem uma história muito ligada ao desenvolvimento agrícola durante o período Edo. Foi quando criaram os novos campos de arroz, os Shinden, que foram basicamente conquistados a terrenos pantanosos. O canal Shinkawa é central aqui. Foi uma via fluvial importantíssima. Transportava sal de Jotoku, pessoas, tudo entre Edo e a província vizinha de Chiba. Hoje o canal foi renovado e plantaram as 1000 cerejeiras de Shinkawa nas margens. Dá-lhe um ambiente especial, com um toque que ainda faz lembrar esses tempos. E no rio Kyoedo ainda se vê pescadores a usar métodos antigos, como o tuami, aquela rede circular que eles lançam. Portanto, mais uma vez, a água a definir tudo. Que locais podemos visitar por aqui? O guia recomenda o Parque Gyosen. Diz que tem um jardim japonês, o Jardim Heisei, e um zoo gratuito. A sério, um zoo gratuito em Tóquio? É verdade. O zoo natural da cidade de Edogawa, que fica dentro do parque de Shosin, tem entrada livre. Não é um zoo gigante, claro, mas tem animais populares como pandas vermelhos, pinguins e tem uma zona de contacto onde as crianças podem mexer em coelhos, cabras, essas coisas. Mas para essa zona é preciso tirar uma senha, atenção, em horários específicos. O parque em si, com o jardim japonês e uma lagoa onde se pode pescar se levares o teu equipamento, torna um sítio ótimo para um passeio mais calmo, talvez menos turístico. Um zoo gratuito e pandas vermelhos. Que combinação! Outro local que parece mesmo único é um museu do metropolitano, o Chikatetsu Hakobutsukan. Fica mesmo debaixo da estação de Kasai.
Tem carruagens antigas, maquetes enormes, simuladores de condução que costumam ser super populares e projetam filmes. É um nicho, claro, mas para quem gosta de comboios, de engenharia ou só da história de Tóquio, é uma visita fascinante. E o que mais define Kassai Norte? As fontes falam de... Indústrias locais específicas. Sim, o documento de planeamento menciona a tradição da criação de peixinhos dourados, os Kingyo, na zona de Funaburi. É algo tão ligado à zona que até a estação de Funaburi tem um desenho de peixinho dourado na decoração. E como já falamos, a concentração de estaleiros dos barcos casa, os Yakatabune, ali perto da Eclusa de Imai, é outra marca da área. Falando em Funaburi, há um edifício alto, a Tower Hall Funaburi. Parece ser um centro cultural, mas o que me chamou a atenção foi o observatório gratuito a 115 metros de altura. Tem mesmo vistas de 360 graus. Tem, sim, senhora. É um dos segredos mais bem guardados de Edogawa para ter vistas panorâmicas de Tóquio sem pagar nada. Lá do topo da Tower Hall Funaburi, vês o Skytree, a Torre de Tóquio e grande parte da cidade, incluindo os rios e parques de Edogawa. O próprio edifício tem um conceito giro. Foi desenhado para parecer um navio, tipo um barco partilhado pelos cidadãos. Um observatório gratuito com estas vistas é, sem dúvida, uma dica preciosa para quem visita Tóquio. Mudando de zona, vamos para Koiwa, mais a norte. As fontes dizem que é das áreas habitadas mais antigas de Edogawa. O que é que isso significa em termos de paisagem, de história? Significa que encontras camadas de história mais profundas. Tens o sítio arqueológico de Kamikoiwa, que marca o primeiro povoamento conhecido em Edogawa. A antiga travessia de ferry de Koiwa para Ichikawa, noutra margem do rio Edo, era uma rota-chave entre Shiba e a capital, Edo. E ainda há vestígios do posto de controlo, o Goban Shomachi, Atu, que fiscalizava quem entrava na cidade. Estradas antigas, como a Shiba Kaido, ainda marcam o traçado de algumas ruas. E em certas zonas, como o Minami Koiwa, o planeamento destaca uma vida de bairro muito própria. Conto com tradições como o Roji Engei, que é aquela prática dos moradores cultivarem plantas nas ruelas estreitas, muito giro, e as Idobata Kaiji, que são literalmente conversas ao lado do poço. Ou seja, aquelas conversas de vizinhança. São pequenos detalhes que definem o espírito da comunidade, algo talvez mais difícil de encontrar hoje no centro de Tóquio. O templo Zenyoji é muito mencionado. O Zenyoji, em Higashi-Koiwa, é incontornável. Fundado no século XVI, talvez até antes, é famoso principalmente pelo seu pinheiro gigante, o Yogonomatsu. Esta árvore tem mais de 600 anos. A copa é enorme, cobre dezenas de metros. É classificada como monumento natural nacional. E há uma lenda que diz que a divindade Fudomayo apareceu debaixo da árvore. É um local com uma energia muito, muito especial. Vê-lo ao vivo deve ser impressionante. Pensar em tudo que aquela árvore já viu. 600 anos! É difícil de imaginar. Preservar uma árvore assim numa área urbana deve ser um desafio gigantesco. E, além deste templo, há outra recomendação que parece muito específica. Um museu de bonsai. Sim, o Museu Shunkaen Bonsai. Fica na zona de Shinoshori, mas o acesso mais fácil é pela estação de Koyoa. Foi fundado por Kunio Kobayashi, um mestre de bonsai muito conhecido, mesmo internacionalmente. Tem uma coleção impressionante, cerca de 1000 bonsais. Inclui peças de valor, incalculável. O guia fala de um bonsai avaliado em 100 milhões de ienes e outro que pertenceu ao escritor Yasunari Kawabata, o Prémio Nobel. O edifício principal é em estilo tradicional Sukiyatsukuri, aquele estilo arquitetónico japonês muito ligado às casas de chá, com materiais naturais, muito sóbrio. É uma imersão profunda numa arte japonesa muito particular. Um verdadeiro hidden gem, como se diz, para quem aprecia. Um bonsai de 100 milhões de anos. Uau! E para quem prefere beleza natural, mas em maior escala, há o Jardim de Íris Koyoa Shobuen. Exato. Fica na margem do rio Edo, em Kitakoiwa. É um jardim dedicado às íris japonesas, shobu. Abriu em 1982 e tem uns 50 mil pés de íris de 100 variedades diferentes. A altura da floração é entre maio e junho e nessa altura fazem lá um festival anual com bancas de comida, um ambiente muito animado. É um espetáculo de cor e mais um exemplo de como Edogawa aproveita bem as margens dos rios. Parece um ótimo passeio para essa altura do ano. Mas Koiwa não é só história e tradição, pois não? As fontes também falam de remodelações urbanas.
Sim, as áreas à volta das estações de comboio de Coiua, da JTR, e de Quecei-Coiua estão a passar por grandes projetos de requalificação. É o tal contraste que falávamos, o bairro mais antigo de Edogawa a modernizar-se. O documento de planeamento paisagístico até refere que tem em conta as vistas a partir das linhas de comboio da Sobo e da Quecei quando planeiam as novas construções. Tentam integrar o antigo e o novo. Faz sentido. E para além destas três grandes regiões que falamos, há mais alguns pontos de interesse assim espalhados por Edogawa? Ah, sim. A região de Shishibone, por exemplo, ainda tem um ar bastante agrícola. É conhecida pelo cultivo de komatsuna, que é uma espécie de espinafre japonês, muito popular localmente, e também de flores. Ficam lá instalações do Centro de Investigação Agrícola e Florestal de Tóquio. E o nome Shishibone é curioso. Vem de uma lenda sobre ossos de veado, Monte dos Ossos de Veado. E mais póneis? Parece que Edogawa gosta mesmo de póneis. Há outro sítio, o Shinozaki Ponyland. É verdade. Fica em Shinrin-sho, também na margem do rio Edo. Tal como o de Nagisa, oferece passeios de pônei gratuitos para as crianças, passeios de charrete e uma zona para mexer nos animais. É interessante como estes espaços com acesso gratuito à natureza e aos animais parecem ser uma aposta constante no planeamento de lazer de Edogawa. Uhum. Na primavera, as cerejeiras são uma atração enorme em todo o Japão. Edogawa tem sítios especiais para as ver. Sem dúvida. O Komatsugawa Sanbonzakura, 1000 cerejeiras do Komatsugawa, ao longo daquele super dique do rio Arakawa, é um deles. Tem um festival em abril. E essa área, Komatsugawa Irai, também tem a sua história, com templos como o Hirai Shoten, o local da antiga travessia de Irai por barco, e um conjunto de templos antigos em Irai Ichome. Ah, e um detalhe histórico tocante. O edifício do antigo arquivo de Edogawa, que fica nesta zona, sobreviveu aos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial. Um pequeno sobrevivente no meio de tanta destruição. Que achado histórico. E mais parques? O Parque Shinozaki também é mencionado? Sim, é outro parque grande com muitas árvores em Kamishinozaki. Também tem cerejeiras, mas talvez seja mais conhecido pelo seu jardim de hidrângeas. Em junho fazem lá um festival, o Ajisai Matsuri. E como é costume em Edogawa, tem uma zona de churrasco gratuita. E não podemos esquecer a região central, a Chuo, onde fica a Câmara Municipal, o Kuyakusho. É atravessada por dois parques lineares feitos sobre antigos canais Komatsugawa-Sakaigawa e Chinoe-Sakaigawa, e mistura zonas residenciais com alguma indústria. E aqui também há uma concentração de templos na zona de Higashi-Komatsugawa. E eventos grandes? Edogawa tem algum festival assim mais conhecido? Tem, sim, o Festival de Fogo de Artifício de Edugala, o Edugala Hanabi Taikai, é um dos maiores e mais espetaculares de Tóquio, normalmente em agosto. Lançam um fogo sobre o rio Edo e aquilo atrai multidões às margens, em Shushibone ou Koiwa. Vê-lo de um Yakatabune deve ser uma experiência premium. E outro evento visualmente muito bonito, mas mais calmo, é o Festival das Lanternas Flutuantes, o Touro Nagashi, no rio Kyunagawa. Uma cerimónia mais serena, mais evocativa. Uau, que percurso tão completo por Edogawa! Fica mesmo a ideia de um bairro com muito mais para oferecer do que se poderia pensar à primeira vista. Vimos modernidade e história profunda mesmo lado a lado, desde o aquário supermoderno até o Pinheiro com 600 anos. Encontramos joias culturais inesperadas, como o Museu do Bonsai e o da Eiko Kadono. E a natureza está por todo o lado. Parques gigantes, rios e até aquela história incrível da recuperação das algas Asakusa Nori. E as tradições como os festivais e os Yakatabune continuam bem vivas. Exatamente. O que fica claro é a identidade multifacetada de Edogawa. Não é só uma área residencial ou um subúrbio. Tem camadas de história, cultura, natureza, vida comunitária, que a tornam um microcosmos fascinante de Tóquio. Talvez até mais representativo da vida real da cidade do que alguns dos centros super turísticos. Então, o que podemos levar desta nossa conversa? Que vale mesmo a pena sair dos circuitos habituais e explorar estes bairros? Sem dúvida alguma. E talvez o ponto mais provocador para pensarmos seja precisamente essa tensão criativa que se sente em Edogawa. Por um lado, o desenvolvimento urbano massivo, os aterros, a engenharia dos superdiques, a modernização constante. Por outro lado, um esforço consciente, como vimos no caso das algas Asakusa Nori ou na preservação do pinheiro Yogo no Matsu, para manter vivas ou até ressuscitar
tradições e elementos naturais que definiram a identidade histórica do sítio. Isto levanta uma questão importante, não é? Como é que uma megacidade como Tóquio lida com o seu passado enquanto projeta o futuro? Explorar Edogawa não é só ver sítios giros, é também testemunhar esta dinâmica em ação. Fica o desafio. Da próxima vez que forem a Tóquio, reservem um dia para se perderem um bocadinho por Edogawa. Uma excelente nota final. Com esta sugestão de exploração, fechamos a nossa análise detalhada das fontes sobre Edogawa. Esperamos que tenha despertado a curiosidade. Obrigada por nos ter acompanhado.